Cara, o Japa é um jogador assim, muito querido pelo torcedor do Cruzeiro, né? Um cria da toca. Jogadores que são da base, a gente costuma ter um carinho especial ali, que a gente quer ver jogadores identificados, né? Que estão ali criados ali há muito tempo ali na categoria de base, que tem essa identificação, igual a ele, a gente tem vários, né? Jogadores que sobem, que sabem o peso da camisa. O Japa que ganhou uma das primeiras oportunidades ali em 2023, aquele clássico difícil na Arena MRV, um contexto muito ruim, né, para a gente. Ele entra no jogo e dá conta do recado, sai com câimbras, né, um cara que se doou muito nesse jogo. O Cruzeiro sai com a vitória muito importante para a manutenção do Cruzeiro ali na Série A, né? Mas é um jogador que convive com lesões, né? Eu lembro que em 2024, na hora de montar os campinhos ali, né, com as contratações que chegaram, 95% dos torcedores davam já como titular, né? Contavam com ele, com a titularidade dele, e ele tinha ganhado essa confiança aí do torcedor. Ele até começa como titular naquele jogo contra o Vila Nova, que é um jogo meio estranho, que o Larcamon testa três zagueiros, com Marlon e Palácios ali compondo a linha defensiva, né? O Cruzeiro não joga bem, ou por consequência o Japa também não. Depois disso ele é sacado do time e tem uma lesão, muscular, né? E aí depois que ele volta da lesão, ele volta a jogar, começa a ser relacionado, entrar bem nos jogos, ele vai numa dividida, ele tem uma lesão no pé. Então, é um jogador que a gente ainda não consegue ver o potencial dele todo no Cruzeiro, porque ele convive com lesões, ainda não teve uma sequência de jogos, mas a gente sabe que ele tem um potencial grande, né? Na base, ele era um jogador muito versátil, jogou de lateral esquerdo, jogou de meia, jogou de volante. Então, um cara que, com certeza, se voltar e se livrar das lesões aí, tem muito a agregar para o Cruzeiro. E aí, o Edgar, esse retorno, né, do Cruzeiro depois dessa parada ali, o Cruzeiro pegou uma folga merecida para mim de 3 dias, né? Na segunda, na terça, na quarta, voltou na quinta, hoje trabalhou novamente, e a presença do Japa, né, treinando sem nenhum tipo de limitação com o elenco. Eu acho que essa folga é importante não só pelo descanso físico, mas também pelo descanso mental, né? Dessa carga dos últimos jogos. Foram jogos aí muito decisivos, né? Principalmente os confrontos aí contra o Flamengo e contra o Palmeiras. Eu acho que a folga veio num bom momento, acho que é necessário. Em relação ao Japa, eu entendo assim, é um jogador que ele já foi testado no profissional, ele já, para mim, ele não sentiu essa transição para o profissional como outros vários jogadores sentem, o que também é legítimo. O final de 2023 do Japa foi excelente, tanto que como o Baú colocou, todo mundo, eu até me incluo nisso, contava com o Japa como titular para 2024. Isso não era nem que uma dúvida, assim. Mas como o time não engrenou e ele também machucou, acabou perdendo esse momento, né? Eu vejo que o problema do Japa hoje a minha única dúvida é a questão física. Se Deus quiser, ele vai estar apto agora, ter uma sequência. E assim, na mão de um treinador que tem potencializado diversos atletas do elenco, eu imagino que um jogador com as virtudes que ele tem, que é um jogador inteligente, ele tem uma boa técnica, sabe fazer mais de uma função, como o Baú citou. Então, assim, eu acho que a perspectiva é boa, bem boa. Também tem me parecido que o Cruzeiro não tem afobado para colocar ele rápido, ou algo do tipo. Como a gente já teve experiências ruins aí, por exemplo, ano passado com. Ano passado não, né? Já foi esse ano, mas já passou tanta coisa que na minha cabeça é ano passado. Aquele retorno precipitado do Caio Jorge contra o Betim, que custou depois alguns jogos para ele. Então, assim, eu tenho fé que eles tenham feito um planejamento bem adequado já para retornar no melhor momento e colaborar com o time, como ele já fez há cerca de um pouco menos de 2 anos. Pode seguir, Ricardo, por favor. Como vocês já disseram aí, é um jogador que tem um carinho da torcida, né? E tem convivido com lesões. A gente entende que a lesão, na verdade, ninguém quer se lesionar, né? Nenhum jogador quer se lesionar. Parece bobagem dizer isso, mas tem torcedor que às vezes culpa o jogador porque ele está lesionado ou por alguma situação assim. Enfim, o Japa, ele tem convivido com essas lesões. Mas o que nós percebemos, assim como disse o Edgar, é que é um jogador que
superada essa questão das lesões, fatalmente ele será útil ao Cruzeiro em algum momento. Por quê? É um jogador frio, como o Edgar disse, não sentiu a transição, entrou parecendo que já jogava no profissional durante toda a temporada. É um jogador moderno e, no melhor cenário possível, que é a continuidade do Leonardo Jardim, eu acho que vai ser um jogador muito utilizado. Tomara que o Leonardo Jardim fique muitas temporadas aí no Cruzeiro. Por quê? Porque é um jogador jovem que consegue fazer esse futebol como entende o Mister, né? Um futebol realmente de solidariedade, de apoio, de pressão e de jogo intenso. Então, acredito que vai ser muito útil para o Cruzeiro. Deus queira que ele consiga aí afastar essa questão das lesões e, com certeza, vai ter uma carreira muito promissora. E conta, né, ele conta com o carinho do dono, né, que já manifestou várias vezes, em entrevista, inclusive, que não negocia o Japa. Inclusive, uma dessas vezes, o Ricardo, tive a oportunidade, quando ele foi lá na TV Band Minas, no programa Os Donos da Bola, a época, salvo engano, foi 27 de fevereiro, isso mesmo, se a minha cabeça não estiver totalmente ruim, e o Japa estava machucado, né? Não sei nem se já havia sido definido o tratamento dele, porque teve uma expectativa dessa última lesão, que foi o tendão da coxa direita, da coxa esquerda, perdão, de talvez uma análise para ver se teria que passar por cirurgia, mesmo sendo uma lesão muscular. Não sei se os amigos e a galera no chat lembra, né, desse dilema que a gente até chegou a viver, né? E quando tem que operar uma lesão muscular, eu acho que a gravidade morda a coisa, né? Você imagina um tratamento que o músculo não é capaz de se regenerar ali sozinho e que precisa de uma intervenção cirúrgica, né? A gente viveu essa expectativa, o jogador viveu esse medo, né? Felizmente ele não precisou disso, e o Pedro Lourenço disse à época lá nos Donos da Bola que mesmo na situação de lesão que o jogador se encontrava, clubes, no plural, procuraram o Cruzeiro para tentar negociar o atleta, né? E que acabou não sendo negociado, e o Pedro falou, não, o Japa é um jogador que a gente olha com ele com vistas interessantes. Bom, e diante deste mercado do Cruzeiro, hoje a sinalização é de um Cruzeiro que vai buscar o tal ponta, né, para ser capaz de desequilibrar, e um zagueiro. São as prioridades hoje no Cruzeiro. Não tem volantes nesse primeiro momento. A gente tem o Matheus Henrique voltando de lesão, nós temos um Wallace que vejamos o que acontece, se o clube de repente está disposto a ouvir alguma proposta por esse atleta. O atleta gostaria de permanecer no Cruzeiro, mas vai ser uma série de fatores, né? O Jardim vai ter que acreditar no jogador, não vai ter que ter uma proposta interessante para o clube, enfim. Então, diante desse cenário, vamos lá, nós temos Romero, Lucas Silva, né? Titulares inquestionáveis. Temos o Wallace, que hoje é uma incógnita. Para mim, é uma incógnita, né? Temos o Hickman, que é jovem e começou a ganhar minutos. Eu vou colocar o Eduardo ali, que tem entrado como segundo volante, mas já participou como pela direita, centralizado, e pela esquerda até, como foi no jogo contra o Palmeiras. O Christian pode ir por ali também, na volância, né? Apesar que tem jogado mais do lado direito, como a gente cita bem. Então, eu acho que o Japa se recuperando, né? Lembrando, jogador não tem nenhuma partida nesse ano de 2025, nenhuma. A última vez que o Japa entrou em campo foi 4 de dezembro de 2025, né? Que foi o ano passado ainda, antes da última rodada do Brasileiro. Eu acho sim, meus amigos, que o Japa pode ser uma alternativa, sabe, a essa rotação que vai ser necessária em algum momento no meio-campo. Eu estou falando rotação, hein, pessoal? Ser utilizado. E quem sabe até em uma eventualidade na lateral esquerda. Eu explico. Eu sei que a lateral esquerda hoje tem dono, e é um dono que, para quem tinha dúvida, ele adquiriu a propriedade de vez no jogo contra o Palmeiras. Senhor Kaique Bruno. Tem o Cauã Prates, que é um jovem, 16 anos, e que tem sido trabalhado com o Jardim. Dependendo de um peso de uma partida, se você tiver o Japa nos cascos,
tiver recuperado o Wallace, eu não vejo porquê de repente, esse jogador não poder ser utilizado, repito, pessoal, eventualmente numa lateral esquerda. Então, eu acho que o Cruzeiro só tem a ganhar com esse jogador sendo recuperado. É um ativo do clube, nós estamos falando do Japa, ele não tem 25, 26 anos, não, ele tem 21 anos, né? Um jogador muito jovem, mas que infelizmente tem sido atrapalhado pelas lesões.